Para fazer esse ponto, eu vou utilizar o fio Egito da Têxtil Piratininga, um fio 100% algodão de Tex 900 e vou utilizar a agulha 4 mm, mas você pode utilizar o fio de espessura que você tiver, a agulha que você tiver, pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Aqui o importante é que o total de correntes no cordão inicial precisa ser número ímpar, assim dá certo virar e voltar fazendo sempre na mesma posição os pontos em relevo. E para fazer a primeira corrente eu não costumo fazer nó, assim eu aproveito todas as correntes sem que o início fique diferente. Veja que eu só posiciono o fio no dedo, vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar a primeira laçada. Agora eu vou segurar a laçada, vou buscar o fio que vem do novelo e passando dentro da primeira laçada, forma a primeira corrente e aqui eu ajusto para deixar ela exatamente igual a todas as outras. Agora eu vou seguir fazendo correntes e, como eu disse, o importante é que o total seja número ímpar. Então é só fazer correntes nesse cordão inicial para formar a largura ou o comprimento que você precisa. Completei um total de 39 correntes no cordão inicial, mas como eu disse, o importante é que o total seja ímpar. Então, se você quiser um trabalho mais largo ou se quiser trabalhar os pontos no comprimento, é só fazer esse cordão de correntes um pouco maior. Aqui, olha, após completar 39 correntes, eu vou voltar na segunda corrente, pegando somente o fiozinho do avesso. Não vou pegar o fio na parte de cima desse jeito. Olha, eu vou segurar o cordão de lado e vou pegar somente o fiozinho que fica no avesso da segunda corrente. Aqui na frente, olha, nós temos os dois fios, então talvez seja mais fácil você fazer assim, olha. Volta na segunda corrente, tenta pegar os dois fios aqui na frente, assim, olha, os fios que ficam na frente de cada uma das correntes. Quando você virar, temos somente o fio do avesso, e é nesse fio que eu vou fazer o ponto baixo. Vou na próxima corrente, só segurar o cordão assim de lado, fica fácil. Introduzir a agulha, veja. E pegando somente o fio do avesso, faço o ponto baixo. Fazendo assim, as duas laterais do trabalho ficam exatamente iguais. E eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final do cordão. Já estou chegando no final do cordão inicial, fazendo ponto baixo em todas as correntes, pegando sempre o fio do avesso. E quando chega na última corrente, veja que eu vou fazer pegando o fio na parte de cima. Assim eu pego somente um fio, sobram dois na parte de baixo, que é aquela corrente que eu fiz para começar o cordão inicial, e assim eu tenho um total de 38 pontos baixos, e os dois lados do cordão ficam exatamente iguais. Para começar a segunda carreira, veja que eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. O meu ponto é um pouco mais baixo, por isso duas correntes são suficientes. Se o seu ponto é mais alongado, pode fazer as 3 correntes sem problema. Vou laçar o fio na agulha e agora sim vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em todos os pontos baixos. Então vou no próximo ponto baixo, olha, na direção do próximo ponto e vou fazer ponto alto. No próximo ponto também. O local certo de introduzir a agulha sempre nesses espaços, olha, fica bem fácil visualizar e sempre pegando os dois fios que ficam na parte de cima de cada um dos pontos baixos. E vou seguir fazendo ponto alto até chegar no final da carreira, ou seja, ponto alto em cima de cada um dos pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos baixos. Não pode esquecer que o último ponto alto é feito nesse ponto, olha, pegando os dois fios que ficam praticamente na lateral dessa primeira carreira. Então vou fazer aqui o último ponto alto para que essa lateral também fique perfeita. A partir da terceira carreira eu vou fazer os pontos em relevo, sempre intercalando, e tudo que eu fizer na terceira carreira eu vou repetir nas próximas também. Veja que o início é sempre do mesmo jeito. Vou fazer duas correntes para dar a altura do meu ponto alto, vou laçar o fio na agulha,
virar o trabalho e o ponto em relevo começa a partir do segundo ponto. Nesse primeiro eu não faço nada de diferente quando eu viro o trabalho. O primeiro sempre com o relevo na frente, então eu introduzo a agulha de cima para baixo, pegando somente o ponto que eu vou fazer o relevo. Vou trazer o fio para posicionar ele no topo desse ponto para facilitar. Vou puxar para formar a terceira laçada, alongo um pouquinho, passo em 2 laçadas e depois em 2 novamente. O próximo ponto em relevo eu vou fazer pegando no avesso, então é só laçar o fio na agulha e introduzir o contrário, de baixo para cima, para pegar o ponto que você vai fazer em relevo. Pronto, ele vai ficar aqui no avesso. Do mesmo jeito, olha, veja que eu vou posicionar o fio e vou fazer o ponto alto. Passo em 2 laçadas e depois nas outras 2. Como eu preciso intercalar, o próximo ponto vou fazer então na frente, igual esse primeiro. Veja que eu vou laçar o fio na agulha, introduzir a agulha de cima para baixo para pegar o ponto que eu preciso fazer relevo. E agora eu vou posicionar o fio e fazer o ponto alto. O próximo pegando no avesso. Então, sempre tomar o cuidado para não tirar a laçada da agulha e pegar o ponto que você precisa fazer o ponto em relevo e fazer o ponto alto normalmente. Um na frente. E o outro no avesso. Agora é só seguir fazendo os pontos em relevo até o final da carreira e sempre intercalando, um ponto pegando na frente e o outro no avesso. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos em relevo sempre intercalando. Veja que o penúltimo eu estou fazendo pegando no avesso. Completar aqui, olha, esse ponto alto em relevo. O próximo ponto, o último ponto, vou pegar o relevo então na frente. E assim eu termino a primeira carreira de pontos em relevo. Veja que estão todos intercalando, sempre um no avesso, outro na frente do trabalho. Na próxima carreira eu vou repetir tudo que eu terminei de fazer, ou seja, faço 2 correntes para começar e dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho, e o primeiro ponto em relevo a partir do segundo ponto alto, pegando sempre na frente. E olha como facilita agora, o ponto em relevo fica bem mais fácil. Mas eu vou dar uma dica aqui, olha, para você fazer esse ponto em relevo ainda mais fácil. Veja que eu vou introduzir a agulha, mas eu não passo só a pontinha da agulha, eu vou passar bastante a agulha para posicionar o fio. Assim eu consigo puxar tranquilamente o fio aqui para frente, para formar o ponto alto novamente, pegando somente o ponto da frente. No próximo ponto eu preciso pegar no avesso, mas também é bem fácil, porque no avesso também temos os pontos em relevo. E o que eu preciso fazer é pegar sempre o ponto assim, olha, topo desse ponto em relevo. E também facilita se você introduzir a agulha do mesmo jeito que eu fiz aqui para fazer o ponto em relevo na frente. Então, veja que eu vou posicionar o fio, vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha pegando o ponto em relevo no avesso, mas vou passar bastante a ponta da agulha. Agora eu posso posicionar o fio e trazer tranquilamente, sem apertar muito, para dar a altura do ponto. Passo em 2 laçadas. E depois passo nas outras 2 para formar o ponto alto em relevo. Na frente, agora, o próximo ponto. E depois no avesso. E vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira, sempre do mesmo jeito, sempre intercalando os pontos em relevo, não esquecer de fazer um pegando na frente e o outro no avesso, até chegar no final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos em relevo sempre do mesmo jeito, e assim como eu terminei a primeira carreira fazendo o último ponto em relevo pegando na frente, aqui olha também no último ponto, pegando na frente, sempre intercalando, termina exatamente igual, então, todas as carreiras. As próximas carreiras eu vou continuar só repetindo, do mesmo jeito. Então, veja que ao finalizar uma carreira, para começar a próxima eu faço 2 correntes, lacei o fio na agulha, viro o trabalho e começo sempre no segundo ponto e sempre o relevo pegando na frente.
O que pode acontecer de diferente aí no seu? Se você fez o cordão inicial de correntes com total número par, quando você virar aqui o trabalho, então ele vai estar na posição contrária. Pode ser que o segundo ponto esteja com o relevo no avesso da peça. Ou seja, se você fizer o cordão inicial com o total de correntes ímpar, toda vez que virar o trabalho, o primeiro ponto em relevo vai ser pegando na frente. Mas agora é só seguir fazendo. Olha, o próximo ponto eu preciso fazer o relevo pegando no avesso. Então, independente da posição que começar aí a carreira, se você começou com o total ímpar ou par, ímpar é só mesmo por esse capricho aqui de todos os pontos ficarem sempre na mesma posição em cada início de carreira. Mas eu vou seguir fazendo aqui mais algumas carreiras para você ver o resultado. Enquanto isso, conta aí nos comentários o que você achou do ponto e qual a sua sugestão de uso para esse ponto. Dá para fazer carteira, bolsa, manta para sofá, capa para almofada. O que você acha que fica legal fazer com esse ponto? Conta aí nos comentários. Vou fazer aqui mais alguns pontos para você ver o resultado de várias carreiras com esse ponto em relevo. Veja que eu estou só repetindo, fazendo as carreiras exatamente iguais, sempre intercalando um ponto alto em relevo no avesso, né, e outro pegando na frente. E todas as carreiras começam e terminam do mesmo jeito. Então é só repetir aí por quantas carreiras você quiser. Ele vai ficando assim, dupla face, os dois lados do trabalho fica exatamente igual. Lembra que eu comecei fazendo a primeira carreira com ponto baixo? Ele fica com esse acabamento. Dá certo fazer também a carreira de ponto baixo na última, né? Depois aqui de fazer todos os pontos em relevo. Assim ele já forma um tipo de acabamento, você já consegue fazer um acabamento interessante nesses pontos para formar um tapete, um jogo americano, algo assim. E para que a última carreira de ponto baixo fique do mesmo lado que essa primeira, é só você terminar a carreira de ponto em relevo no avesso da primeira carreira de ponto baixo. Então, olha, veja que eu estou terminando uma carreira que estamos no avesso da carreira de ponto baixo. Então aqui, olha, veja que eu vou fazer o penúltimo ponto em relevo pegando no avesso. O último ponto pegando o relevo na frente, ou seja, até aqui tudo exatamente igual o que eu fiz na primeira, na segunda carreira. Então, para fazer a próxima carreira, veja que eu vou começar diferente. Vou fazer uma corrente, só que dessa vez eu vou virar o trabalho contrário para deixar essa lateral do ponto baixo correta também. Assim, olha, ele fica do lado correto. E dessa vez eu pego no primeiro ponto e não no segundo. Eu não vou trabalhar ponto em relevo, vou trabalhar ponto baixo. Então, volto no primeiro ponto e faço ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, sempre pegando os dois fios na parte de cima. Olha, só pegar cada um dos pontos, tanto faz ele ter sido feito o relevo na frente ou no avesso, o que você precisa fazer é uma carreira de ponto baixo pegando cada um desses pontos para que a última carreira fique exatamente igual à primeira. Vou fazer aqui alguns pontos baixos, mas só para não errar ao introduzir a agulha é só pegar esses dois fiozinhos. Não pular nenhum, sempre pegando todos eles, olha, desse jeito facilita visualizar onde estão cada um dos pontos. Outra coisa, para fazer esses pontos baixos, não deixe essa laçada da agulha muito solta, senão vai ficar mais largo esse final. Tem que manter essa laçada bem ajustada na agulha para fazer cada um dos pontos. Assim você consegue puxar o ponto, deixando ele bem ajustado com a distância que tem os seus pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Aqui no final, olha, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, prestando atenção, para fazer em todos os pontos sem pular nenhum. Aqui é o penúltimo ponto, e o último ponto baixo é feito na segunda corrente das duas que foram feitas para formar o ponto ao virar, né, para começar a carreira seguinte. Assim, eu tenho a mesma quantidade de pontos baixos aqui na última carreira, a mesma quantidade que eu fiz na primeira carreira. Seguindo essa lógica aqui, dá para você fazer tapete, jogo americano, dá para você criar aí várias peças. Inclusive, dá para você emendar duas assim, olha, de cor diferente ou da mesma cor e fazer uma carteira, fazer uma bolsa. Aqui é que eu fiz com menos pontos, por isso não tem o mesmo comprimento. Então, precisaria fazer exatamente com o mesmo comprimento. Unir as duas peças aqui já daria para fazer uma carteira bem bonita, bem interessante. Outra maneira que você pode utilizar para fazer com duas cores, ou assim as duas laterais para ficar exatamente igual, é não fazer as duas partes separadas. Por exemplo, fazer
uma das laterais da bolsa. Depois começar outra aqui na parte de baixo, né, já fazendo os pontos altos nessa carreira de ponto baixo, ou nessa última carreira, tanto faz. Acho que fica mais interessante fazer nessa daqui para começar exatamente igual, depois fazer ponto alto e depois começar os pontos em relevo. Assim você consegue manter o comprimento, né, a largura aqui do trabalho exatamente igual, e depois não vai ter também o trabalho para fazer a emenda dessas duas cores. Basta começar com a próxima cor em cima dos pontos baixos. Eu espero que esse ponto inspire você e que você faça alguma peça, crie um trabalho novo. Conta aí nos comentários e eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!